Para falar bem a verdade para você, assim, nos contextos de consultorias que eu faço, até hoje eu não tive nenhuma mulher que assumiu que realmente gosta de ter todo o domínio sobre a sexualidade, tá? Existem algumas situações... Centralcast, oferecimento Ser Alimentos, convida você a descobrir a arte de saborear tradição, desde a carne seca até a linguiça cuiabana. Ultrafios, recupere sua autoestima com a Ultrafios Transplante Capilar, seus fios e sua confiança restaurado. Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje é um assunto, vamos dizer assim, que eu costumo dizer assim, é o tabu mais gostoso que existe. As pessoas só não assumem, mas eu tenho aqui na minha frente hoje a Darla Miranda, enfermeira especializada em saúde da mulher e sexóloga. Seja muito bem-vinda, Darla. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda, por doar um pouquinho do seu tempo para vir trazer informação de qualidade e instruir o nosso público, viu? Eu que agradeço, um prazer estar aqui. Darla, quando eu falo que é o tabu mais gostoso, faz algum sentido? Com certeza. Até porque quando a gente fala de sexualidade, todo mundo faz, né? Sim. Mas nem todo mundo gosta de falar. Principalmente quando envolve mulher, né? Mulher tem um tabu ainda maior referente à sexualidade. Exatamente. Até porque, né? Se não fosse isso, não estaríamos aqui, né? Exatamente. Alguém virou o zoinho pra gente chegar aqui hoje, né? E como que, antes para embasar aqui e contextualizar, a sua chegada no trabalho de sexóloga, primeiro ela veio pelo trabalho como enfermeira, como que foi construído até você se tornar uma sexóloga? Isso, eu me formei primeiro em enfermagem. Sim. E na minha época de faculdade, né, uns aninhos atrás, a gente ainda tinha essa liberação do MEC de conseguir fazer a graduação e a pós-graduação na mesma época, né? Certo. Então, eu praticamente me formei e a minha pós-graduação ela já veio logo em sequência da minha formação. E a saúde da mulher sempre foi uma coisa que me despertou muito interesse. Então, no começo, o foco era em gestante, e dentro dessa linha da gestante, eu comecei a observar que existia uma carência muito grande referente à sexualidade da gestante. Era um tabu muito grande referente a isso, né? Sexualidade da mulher durante o período gestacional e durante o período do puerpério, que é o pós-parto. Sim. Então, dentro desse interesse com a gestante, surgiu esse interesse também sobre a sexualidade, que era algo completamente fechado, tínhamos poucos estudos referente a isso, poucos profissionais que trabalhavam sobre a sexualidade da gestante e da puérpera. E aí eu comecei a buscar mais conhecimento referente a isso. E aí veio a especialização de sexualidade humana, sexualidade da mulher, e assim eu vim buscando cada vez mais e eu trago hoje para a minha atuação profissional. Interessante isso que você falou, né? Hoje socialmente é muito comum você ver profissionais sexólogos, né? Que ainda, inclusive, ainda existe o preconceito, né? Porque se existe o tabu, também existe o preconceito. Mas a questão, por exemplo, da gestação, gravidez, tudo mais, você sempre viu amplamente isso divulgado, socialmente, super natural. Mas tinha um salto, né? Que assim, a questão da concepção, né, era uma coisa que ficava muito obscura, talvez ficava só dentro do meio acadêmico, do científico, alguma coisa assim. E eu acho que a profissão sexólogo, ele veio, na verdade, para jogar luz nessa parte da etapa, que é uma parte que, né, que a gente tinha na nossa escola? Um pouquinho de aula de educação sexual, que também era muito controverso, eu via pais de colegas achar que aquilo já estava expondo. Mas não tem jeito, é melhor que ele saiba da maneira certa, né, do que pelos meios próprios que às vezes vão ser, né? Sim. Então é uma contradição até se você for ver socialmente falando, né? Se falou, claro, da questão da gestação e tudo mais de maneira muito aberta, mas tinha uma lacuna, um gap ali muito importante que sempre foi ignorado. Né? Por isso que a gente ainda enfrenta tabus, talvez que a gente não enfrentaria se não fossem trabalhados lá atrás. E, né, que foram ignorados e que ainda são, em algumas vezes, muitos, sim. Né? Hoje eu atuo também como professora universitária e eu falo que dentro da sala de aula eu falo para os meus alunos, o que é óbvio pra gente não é óbvio para todo mundo. Então, assim, às vezes a gente acha que uma coisa que, nossa, não, mas isso é uma coisa óbvia, né? Todo mundo sabe como que engravida, todo mundo sabe, nem todo mundo sabe. Por incrível que pareça, por mais que tenha o avanço aí das redes sociais, de
de vários tipos de informação, mas nem todo mundo sabe, por exemplo, sobre a contaminação com as ISTs, nem todo mundo sabe sobre os métodos contraceptivos, nem todo mundo sabe como que engravida, né? Então existem várias formas ainda dentro da sexualidade que são pouco exploradas. E até a gente, dentro da área da sexologia, nós temos uma balançazinha que a gente faz, né? A gente até difere, quando a gente trabalha de uma forma mais profissional, fala o sexologista e o sexólogo, né? Porque explica pra gente. Porque o sexólogo em si, às vezes, cai naquela conotação mais de só trazer técnicas sexuais e tal. E o sexologista, ele trabalha na saúde sexual. Então, como sexologista, nós trabalhamos em vários aspectos. A gente dá dicas sobre sexo, sobre posições. Sim, também damos. Mas o nosso foco é trabalhar principalmente na saúde sexual. Para que a pessoa ela se desprenda de tabus, por exemplo, e para que ela tenha o autoconhecimento. Esse autoconhecimento que faz com que ela tenha saúde sexual. Sim, interessante essa questão que você citou um pouquinho antes, né? Claro que a saúde sexual é super importante, mas você falou assim, pô, coisas tão básicas que pra gente é óbvio e pra uns não, né? É muito importante, por exemplo, na questão dos casais, a comunicação. Eu só fui, por exemplo, me ater às questões da mulher, períodos, agora até me fugiu o nome, período fértil, ciclo menstrual, umas questões da mulher que são mais sensíveis e tudo mais, porque as parceiras compartilhavam isso, mas não é todos companheiros que compartilham essa questão, né? Então, tipo assim, às vezes pro bem da mulher é melhor que ela compartilhe, que o parceiro dela entenda também. Quando chegam para você, assim, as recorrências de alguém que precisa de uma ajuda, algo do tipo, elas são mais voltadas para quais dúvidas, vamos dizer assim? O meu público hoje é mais feminino. O público masculino é um público difícil de trabalhar no sentido assim, do homem se abrir, né? Que o homem ainda está imerso naquele tabu. Isso, ainda, né? E o homem daqui de Mato Grosso ainda tem um contexto bem fechado, tá? A gente tem ainda esse contexto da região. Eu estive há pouco tempo num congresso em São Paulo e quando a gente falava sobre expunha, né, alguns relatos de casos de paciente, óbvio não o paciente em si, mas alguns relatos de caso, era impressionante a diferença das regiões, né? Como o Mato Grosso ainda tem esse contexto bem tradicional sobre a masculinidade, né? Não julgo errado, eu acho que cada um tem a sua forma, né, o seu direcionamento, mas aqui em Mato Grosso a gente ainda tem um público muito mais interessado, que é o público feminino. Certo. As mulheres, elas são mais preocupadas com a questão da sexualidade, né? Em querer agradar o parceiro, em querer se sentir bem sexualmente. E os homens, quando procuram, eles procuram para tirar dúvidas sobre as parceiras e não sobre si mesmo. Olha aí, então tipo assim, ainda primeiro mostra duas coisas, né? A falta do autoconhecimento, ou do interesse no autoconhecimento, e um pouco de atraso, porque já deveria estar sabendo um pouquinho mais sobre a parceira, né? Exatamente. Então, no caso dessas dúvidas, quais seriam as mais recorrentes? Das mulheres, são inúmeras, assim, não dá nem pra gente colocar em ranking, né? São inúmeras, desde a dificuldade de prazer com penetração, a dificuldade com sexo oral, tem muitas mulheres que têm nojo do sexo oral, a dificuldade em aceitar algumas posições sexuais, né? Os homens, quando procuram, as dificuldades principais por que minha mulher não gosta disso? Por que minha mulher tem dificuldade com aquilo, né? E uma das queixas muito recorrentes de homens quando procuram... mais para um manual, né? Só que aí é interessante essa busca até dos homens, porque quando eles me procuram para tirar dúvidas sobre as parceiras, eu vou esmiuçando um pouquinho mais os assuntos até chegar neles. Que aí eles conseguem enxergar que o problema talvez não seja somente na parceira e que ele tem uma parte de culpa nisso. Porque... Um exemplo de um último caso que eu atendi. Minha parceira não gosta de sexo. Eu tenho muita dificuldade com isso. Tem que insistir, tem que correr muito atrás. E aí, uma coisa que eu sempre coloco em questão. Quem não gosta de sentir prazer? Existe alguém que não gosta de sentir prazer? Se a mulher, ela não gosta de sexo, é porque alguma coisa no caminho ali tá acontecendo errado. Ou porque ela não tá sentindo o prazer que deveria, ou porque existem outros fatores que não estão contribuindo para que ela chegue até o finalmente. Mas existem alguns fatores que o parceiro também pode ter uma culpabilidade. Então, é bacana puxar essa área com o homem, porque eles chegam sempre com as queixas sobre a parceira. Mas quando a gente vai esmiuçando o caso, tem muita coisa ali por debaixo do pano ainda. Você vai, aos poucos,
pouquinho dissecando ali, e você consegue entender que tem todo alguma coisa pregressa ali com o homem. Exatamente, e fazer ele entender também isso, que é importante fazer com que ele entenda que ele tem um papel fundamental nisso também. Eu acho legal a questão da profissão do sexólogo, que inclusive é bom até explicar a diferença da sexóloga com o ginecologista, né? Mas eu percebo que você é uma coisa muito abrangente, né? Você vê ali perfil psicológico, social, questões clínicas, né, biológicas, né, psicoemocionais, emocionais. Então, tipo assim, é muito abrangente. Você tem que ter um mix de coisas ali relacionadas que realmente, né, na hora do igual você falou, o casal entre quatro paredes ali, às vezes certas coisas não funcionam porque tem todo um contexto que sim, isso mesmo, que gera aquilo, né? Isso. A ginecologista, ela puxa mais para o contexto da saúde reprodutiva. Então, se um casal me procurar falando, eu quero engravidar, a gente quer... Não é comigo. Aí é com um ginecologista, com um especialista nessa área. O ginecologista, ele pode ser da sexologia também? Pode. Mas a formação de base... Né? Isso, mas a formação de base dele é saúde reprodutiva. Sim. Enquanto o sexólogo, a sexologista, trabalha mais relacionado à saúde sexual, a atividade sexual em si, que aí entra todos os contextos que você citou, social, psicoemocional, físico, vários contextos. Então é muito amplo mesmo, porque a sexualidade ela só é um ato, mas por trás da sexualidade existem várias condições. Os limites, né? As dificuldades, o que as crenças, valores, tudo entra no contexto. Nossa, é muita coisa. É um apanhado de tanta coisa, né? Tanto que a linguagem é diferente até para o público, né? A minha linguagem de sexualidade para homens é diferente do que para mulheres, para adolescentes, para mulheres cristãs, que também tem um público grande com isso, é um público diferente, é uma linguagem diferente. Para o público LGBTQIAPN+, é diferente também. Então é toda uma língua, dependendo do público, é uma linguagem diferente de acordo com a realidade. Legal isso que você falou, né? Que é mais uma coisa que vamos dizer, complica, mas deixa um profissional da sua área muito bem gabaritado. A questão da sexualidade na adolescência, né? Você falou da linguagem. Qual que é o melhor momento, assim, claro que ali naquela fase a gente está totalmente hormônios e nosso psicológico querendo de tudo e não querendo nada ao mesmo tempo. Mas qual que é o melhor momento de idade e também do acompanhamento dos pais, né? Como que deve ser essa aproximação no momento que é delicado também pro jovem, né? Sim, ótimo. Na verdade, o momento de falar sobre sexualidade é desde a infância. Certo. Não é na adolescência. Na adolescência já está muito latente. A orientação ela tem que vir desde a infância. E pode ser um choque, né? Exatamente. A pessoa, o indivíduo, a criança ali, ela não foi exposta a isso e de repente ela pode, né, se sente. Sim, exatamente. Constrangida, e aprender até de uma forma errada também, né? Eu dou aula para adultos. Eu só vou contar um caso aqui para você. Eu tive uma situação em que eu estava dando aula e eu precisei puxar anatomia masculina e eu tinha, isso já tem um tempo atrás, eu tinha um aluno que sentava bem na carteira da frente e quando eu mostrei o órgão reprodutor masculino, ele ficou chocado. Um menino ficou chocado de ver o órgão reprodutor masculino. E aí, quando eu terminei a explicação, os detalhes fisiológicos e tal, ele falou assim, mas professor, o órgão genital masculino é tão feio assim? Aí eu fiquei meio assim, a turma até meio começou a rir e tal, sem entender. Aí eu falei pra ele, calma, depois a gente conversa à parte, né? Porque eu não quis expor a figura dele ali. Mas pensa assim, um adulto, né, com mais de 20 anos, que ainda não conhece um órgão genital que ele possui. Sim. Olha inúmeros tabus que vem na cabeça dessa pessoa desde a infância, da adolescência, que às vezes tem aquela questão de não se olhar, não se tocar direito nem no banho. Isso a gente não tá falando de masturbação, não. Tá se falando de conhecer o próprio corpo. Então a criança, não que ela tem que ser estimulada, mas ela tem que saber, tem que pelo menos ouvir na linguagem que seja compreendida por ela. Tem coisas que não dá pra falar abertamente. É igual o adolescente. O adolescente não adianta você falar de cegonha. Sim. Não tem como falar de cegonha com adolescente, né? Então, os pais, eles sempre têm que entender que eles não são amiguinhos dos filhos para se colocar no lugar de amiguinho, tentar falar em gíria e coisas do tipo. Não cai bem dessa forma, mas também não falar de sexualidade de forma punitiva, que é o que acaba entrando no erro muitas vezes dos pais. Que é onde afasta, né? Sim, se você transar, você vai pegar uma doença, você vai engravidar. Não falar de uma forma punitiva. Sem assustar, né? Sem assustar. Tentar trazer de uma forma mais clara, tentar trazer de uma forma mais fisiológica.
psicológica, né? Num contexto mais romantizado, o adolescente, ele começa a respeitar a sua sexualidade quando ele entende que a sexualidade ela está relacionada com, por exemplo, a constituição de um elo, de um sentimento. Ele começa a respeitar esses princípios quando ele entende isso, de entender que a sexualidade ela não é uma coisa banal, não é uma coisa que se encontra a qualquer esquina e nem deve ser feita dessa forma. Então ele começa a respeitar a sexualidade quando ele entende que tem toda uma ligação emocional, psicológica, sentimental com aquele ato. E isso é muito mais fácil se os pais começarem a construírem essa linha de conversa com mais antecedência possível. Sim, com mais né? antecedência. Você falou no caso desse indivíduo que muito tardiamente mostrou isso daí. Agora imagina tanto de coisas que ele vai ter que passar por conta desse atraso dele, questões Exatamente. sociais, ele vai ter dificuldades com o parceiro ou com uma parceira, então são muitas questões em xeque aí, né, que complicam a questão dele, né? Ter também até a aversão sexual, né, que pode acontecer, da pessoa ser criada ou ser orientada com tantos tabus que quando chega relacionada à sexualidade ela tem aversão a isso. Que pode acontecer. E acontece muito no caso das mulheres. Tem muitas mulheres que vêm aí de princípios mais tradicionais, né? Sobre a sexualidade somente após o casamento e tal. Não julgo o que é certo e o que é errado. São princípios e valores de cada um. Mas existem mulheres que mesmo após o casamento têm dificuldade de manter um ato sexual e de se libertar sexualmente com o esposo por conta desses princípios que foram gerados antes. Então, todas essas orientações, quanto mais claras forem abordadas, melhor, mais saúde sexual. E aí entra o papel da sexóloga nesse contexto, em tentar gerar essa quebra de tabus e esse autoconhecimento, essa liberdade pessoal para a sexualidade. Isso que você falou é interessante também, e eu gostaria de perguntar a importância do sexo na questão também da saúde psicológica das pessoas. Porque geralmente essas pessoas que acabam tendo aversão a sexo, nitidamente, às vezes você percebe que elas têm raiva, que elas têm mais estressadas. São mais estressadas. Então, tem a ligação mesmo com isso? O sexo, ele realmente é importante, seria importante para pessoas como essas, assim. Sim, muito. Que acabam... Porque você vê que pessoas como essas, elas acabam tendo problemas sociais. Sim. Assim, né? Que vão gerar outros, né? Socialmente, a pessoa fica... tem raiva, a pessoa mal compreendida e tudo mais. Então, é importante mesmo. Muito. Se a pessoa ela não quer ter uma vida sexual, ela quer se abster por alguma forma, eu falo que o ideal então é que ela faça exercício físico. Porque exercício físico e sexo, eles liberam hormônios fundamentais para o nosso corpo, que é serotonina, endorfina, né? Que vão gerar aí prazer, felicidade, bem-estar. Então, o sexo ele é importante sim, ele faz parte da nossa cadeia de necessidades básicas humanas, né? E a prática do exercício físico, ela surge aí também com funções de liberações hormonais semelhantes. Então, a saúde emocional, a saúde psicológica do indivíduo, ela pode sim estar relacionada a isso, porque se ela não tem uma prática que libera esses hormônios de prazer, ela vai sim ser uma pessoa que vai ficar um pouquinho mais carrancudinha, né? Uma pessoa mais estressada. Então, essa liberação hormonal, ela faz bem sim, para qualquer indivíduo, seja homem ou seja mulher. Você falou agora, voltando ao seu consultório, que grande parte das mulheres é sobre elas mesmas. Mas uma ou outra também tem as curiosidades sobre o homem. Muito, sim. Quais são as curiosidades que as mulheres mais têm sobre o homem? Um tabuzinho muito grande que sempre surge. O homem, se ele tem prazer no sexo anal, ele é gay? Opa, deixa eu fazer essa pergunta então. O homem que gosta de um prazer anal ali, ocasional com a companheira, ele necessariamente é gay? Não. Não? Não. Como não diria a Cleitinha, então ele é só um curioso? Ou às vezes ele só tem um bom conhecimento corporal e ele sente prazer naquela região. Entendi. Não significa que necessariamente ele goste... Porque quando a gente fala que ele seja homoafetivo? Exatamente. Homoafetivo é porque ele gosta de alguém que seja do mesmo sexo que ele. Mas, às vezes, o homem ele só gosta porque ele tem sensibilidade naquela região. Né? Então, é uma região que gera prazer realmente. E, às vezes, é isso que ele busca. É o prazer. Não significa que ele goste de outro homem. Entendi. São contextos totalmente diferentes. Mas a gente ainda tem muito tabu sobre isso.
Tanto mulher quanto homem. Eu já ouvi muito de mulheres que não aceitam, de jeito nenhum. Se meu marido aceitar, se meu namorado aceitar, não quero. Se ele pedir alguma coisa, exatamente. Já é um olhar mais preconceituoso dela. E os homens também acabam tendo esse preconceito porque eles não sabem o que a mulher vai pensar. Quando eles têm esse... Então, às vezes ele tem esse desejo, tem essa vontade, mas tem esse preconceito também. Porque não sabe o que a parceira vai sentir, ou né, o que ela vai achar referente a isso. Então, esses tipos de relatos chegam a você, tipo assim... Chega também da mulher que foi surpreendida com um pedido. Chega como também. Ela deve proceder, por exemplo? Sim, e é difícil de trabalhar isso, né? Porque são tabus que vêm de contextos históricos, né? De contexto já bem tradicional. E assim, eu tento trabalhar de uma forma a conhecer primeiro quais são os princípios e valores da minha cliente, né? Sim. Primeiro eu vou conhecer o que ela acredita, o que ela pensa, qual que é a abertura mental dela referente a isso, para tentar ir trazendo de um contexto mais delicado, né? Então, cada cliente trabalha isso de uma forma. Tem umas que são mais abertas, elas querem somente entender. Tem outras que chegam apavoradas. Apavoradas mesmo. Que não aceita, não descobri que meu marido é gay, mas por quê? Não, porque ele queria ali que eu usasse o dedinho ali com ele, né? Então, assim, cada uma tem uma forma diferente de trabalhar. As mulheres têm muitas dúvidas sobre isso, muitas mesmo, né? Sobre é gay ou não é por conta disso. E, na verdade, é uma região delicada, é uma região que dá prazer, somente isso. Não significa necessariamente que ele goste de outro homem, né? E acontece também da parceira chegar falando que tem vontade e o parceiro não aceita? Também. Tem homens... Até esses dias teve uma mulher que falou: gente, eu acho incrível falar que o homem não gosta da prática do sexo anal, né? Dele fazendo sexo anal. Mas tem homens que não gostam. Tem homens que fazem pra ceder porque a parceira gosta. E não ele gosta. Entendi. Então tem homens que não gostam. Gosto sexual, não é um padrão, não é uma receita de bolo. Eu até falo às vezes para meus clientes assim: cuidado com página que vocês seguem, cuidado com influencer que vocês seguem, que fala, faça isso, são 5 regras para você. Regra, né? 5 dicas para você melhorar a comunicação do seu relacionamento. 5 dicas para você destravar isso. Não é uma receita de bolo. Sexualidade é algo independente, não é uma receita de bolo que dá certo para todo mundo. E aí eu vou falar, já me ofereceram já um dedinho no caneco, vamos dizer assim. Mas não é a minha praia, não é assim, e pronto, e tá tudo bem. Eu gosto, assim, nessa parte, vamos dizer assim, embora eu seja mais mente aberta, mas ali no sexo bem tradicional, vamos dizer assim. E tá tudo bem. Então, incomoda, assim, se insistir, né? Já insistiram, eu falei, pô, não é a minha pegada. Sim. O que você quer mais, entendeu? Mas... o importante é respeitar os limites de um exatamente, de outro, né? Exatamente. E tem um contexto importante, porque nós, mulheres, nós falamos muito sobre respeitar os nossos limites, mas nós também temos que aprender a respeitar o limite do homem. O homem também tem limite. Sim. E às vezes a busca da mulher por esse dedinho, é tentando descobrir se o homem tem prazer nisso, porque o homem é fechado. Tem homem que não vai se abrir nisso, e a mulher ela vai buscando pra ver se o homem vai ter prazer nisso, porque ela quer ofertar esse prazer. E nem sempre é porque ela gosta também não, tá? Até então, né, das perguntas que eu fiz para você sobre os seus consultados, vamos dizer assim, tá ainda estão ali no momento da dúvida. Mas agora vamos falar dos feedbacks. Teve pessoas que chegaram com essa dúvida: olha, ele não quer, ou ele conseguiu ceder. E qual é o feedback? Relações foram transformadas após esse descobrimento? Eu tenho alguns relatos assim bem importantes, né, sobre transformações, principalmente comportamentais, relacionadas à sexualidade. Como o meu público maior é feminino, então assim, eu tenho vários feedbacks positivos referente a isso, né, sobre a melhoria do autoconhecimento da mulher e até a sua própria libertação referente à sexualidade. E tem alguns casos, por exemplo, que a mulher ela consegue se libertar e o homem é que começa a ficar tradicional. Que o homem que começa a ficar meio paranoico. Por quê? Por que agora? Porque começa várias paranoias achando que a mulher tá com casos, um monte de coisa. Né? Então, aí já vem a insegurança. Isso, né? Então tem pontos que precisa ser trabalhado casal. Tem pontos que precisam ser trabalhados os dois, né? Para que os dois sejam mais abertos nesses contextos. Então chega às vezes o casal junto? Sim, casal também. E em alguns momentos você trabalha eles separados e casal, exatamente. Entendi, porque tem um momento de cada um, né? Sim. Entender, né? Até porque quando a gente fala da sexualidade, puxa muito pro contexto sobre o convívio do casal, né? Tem muitas coisas ali que se resolvem quando um olha no olho do outro e expõe. E resolve assim. Às vezes não precisa de dica, não precisa da receita do bolo, não precisa de nada. Só precisa um parar, olhar nos olhos dos outros e
expor. E às vezes isso não consegue acontecer no dia a dia. Precisa de um profissional só para intermediar essa conversa, esse alinhamento, essa abertura. E às vezes resolve dessa forma. Então existem N casos. Quando foge para um contexto um pouco mais complexo, né, da psique e tal, aí eu encaminho também para outros colegas, que são da psicologia, que aí já não é cabível. Eu sei até onde meus pés alcançam. Pesado, né? Exatamente. Então, cada profissional, né, dentro do seu limite. Quando chega algo mais pesado, como por exemplo, eu não sei se eu posso falar esse termo, se vai liberar nas redes, mas os abusos, né, sofridos durante a infância, durante a adolescência, tudo isso já é um encaminhamento mais psicológico. Sim, mais delicado, né? Que aí eu já não trabalho sozinha. Eu tento atender junto com o auxílio de outros profissionais que são da área. Sim, interessante. E também nessas questões, já chegou alguém que queria fazer alguma coisa que era absurda, até para uma sexóloga, você fala assim, não, isso aí é meio difícil também. Alguém já tentou falar que propôs alguma coisa um pouco absurda e o casal não aceita? Já chega alguma coisa do tipo? Não, assim, hoje em dia eu já falo que nada me assusta mais. As coisas que vêm já não me assustam mais. Eu falo, é só mais uma, né? Só mais um conhecimento. Mas o que geralmente é exposto como absurdo aos olhos dos casais é os relacionamentos abertos, né? Quando quer inserir uma outra pessoa ou quer ir pra uma casa de swing, por exemplo, né? Coisas que são mais abertas. Aí pra muitos soam como algo totalmente absurdo. E aí vem muitos fatores negativos que contribuem pra isso, né? Não for algo bem conversado, bem aberto. Porque aí vem o pensamento de insatisfação, né? Se meu parceiro tá querendo isso é porque eu não tô satisfazendo. Então vem N fatores que aí vão gerando barreiras. Né? Que pode ser ou geram barreiras, não tá satisfazendo, tá procurando em outro lugar. Nossa, aí são coisas que vêm de uma forma bem gritante pro relacionamento, se não for bem conversado. E no caso, por exemplo, como você falou do relacionamento aberto, às vezes o pessoal que quer abrir esse relacionamento, tá disposto a alguma coisa, conversa e tudo bem. Você já também teve o feedback do após abrir, aonde chegou, foi bom, tipo assim, melhorou a relação, algum tipo de coisa chega pra você? Eu não trabalho muito com essa área do trisal, né? Eu tenho alguns amigos que trabalham, que inclusive a gente até troca algumas figurinhas, alguns amigos daqui de fora do estado, que às vezes se me procuram pra isso, eu indico mais pra ele, por ter mais experiência, né? E aí a gente troca alguns feedbacks, ele faz consulta online, então se alguém tiver interesse aí eu indico, né? O atendimento. Ele faz consultas online e ele trabalha especificamente com essa conduta aí dos trisais, né? E eu não tenho muita experiência nessa área porque não é uma área que eu trabalho muito. Então, como eu falei, assim, cada um, né, seu segmento. Mas quando me procuram para essa abertura, o que eu tento é fazer orientações devidas ou trabalhar referente ao pensamento individual de cada um. Porque ninguém deve abrir um relacionamento só para satisfazer o outro, porque com isso, daqui um passo vem inúmeras frustrações. Inúmeras barreiras que vão fazer o relacionamento cair de ladeira abaixo. Então, para que se abra para um terceiro indivíduo entrar no relacionamento, tem que ser um pensamento e uma decisão conjunta. Tanto a mulher quanto o homem não pode liberar somente pelo prazer do outro. Isso é uma corda no pescoço. Isso é muito perigoso. E aí uma pergunta que eu sempre faço, porque quem busca muito são mais os homens, tá? O homem quer inserir uma outra mulher. E aí a pergunta que eu sempre faço, se fosse a sua parceira inserindo um outro homem, você também aceitaria? Ah, não aceito. Não, então pera lá. Então você está pensando somente no seu prazer e não no prazer dela. Ela também tem esse desejo de se relacionar, porque existe o trisal em V e o trisal triângulo, né? Existe a diferença. Pra gente, então. O trisal em V é quando o indivíduo A se relaciona com o indivíduo B e também com o indivíduo C. Quando é o trisal triângulo, o indivíduo A se relaciona com o B, se relaciona com o C, mas o B e o C também se relacionam. Então, o triângulo fecha, né? Então, existe essa diferença. Se for fazer esse triângulo, se a mulher concorda, né? E aí tudo tem que ser tudo muito bem acordado. Muito bem acordado. Porque se for só para inserir uma mulher porque o homem quer, a mulher também tem que ter um direito, né? Vamos pensar pela lógica. Então, é prazer mútuo. Questão de direitos iguais. Então, tem que ser muito bem conversado. E já chega também algum relato de casal que abriu e rolou algum conflito pós, assim, tipo assim? Esse tipo? Até durante. Já tive relato de vir assim, a gente abriu e eu vi que ele tava dando mais atenção pra ela e não pra mim, eu peguei e saí. Deixei os dois no meio.
Então, olha como isso é um risco, porque isso fixa na cabeça da pessoa, isso vai fixar. E ainda mais mulher é muito emocional. E aí fica aquele negócio de qualquer discussão, qualquer assunto que deslize um pouquinho, vai vir essa jogada na cara, vai vir uma ferida não curada. Então, isso é um risco muito grande. Até porque também é interessante isso que você falou, da mulher ser mais emocional, inclusive na questão do ato sexual, né? Uhum. A mulher mais... Até outro dia você falou no programa dos meninos, a mulher mais... Ai, meu Deus, como que você falou? Ela funciona... É neurológica. E o homem... É mais visual, mais físico, né? Entendi. O homem é por toque. O homem é mais incentivo por toque. A mulher, se ela não estiver envolvida no emocional, no psicológico dela, pode tocar qualquer ponto do corpo dela que ela dificilmente vai se sentir estimulada. Uhum. Já o homem, não. Eu até citei, né, no anterior que o exemplo da minha vida de enfermeira dentro das unidades hospitalares, que o homem, ele pode estar internado, ele pode estar em estado comatoso, que quando a gente vai passar uma sonda... uma sonda vesical nele, quando só do fato de ter que segurar o pênis para expor a glande, ele pode ter ereção. E não é uma coisa que ele tá, é tarado. Excitado. Não tem nada disso, não tem uma excitação, é por conta do toque, né? Porque o homem tem essa sensibilidade, já a mulher não funciona dessa forma. O homem, ele é sensorial. Né? Ele é sensorial. A mulher, se ela não tiver um envolvimento psicológico, emocional, né? A gente fala até que o Viagra, o melhor Viagra feminino é uma boa massagem, uma casa limpa, é um carinho, uma palavra de elogio. Pronto. Olha, é melhor Viagra feminino. Você falou, ia até perguntar, existe, assim, algum Viagra feminino? Alguma coisa? Existe? Existe medicações. Que não seja... Sim, existe. Entrando num contexto mais farmacêutico, existe sim. Me fugiu o nome agora, mas existem 2 medicações que já estão efetivas, né, no mercado. Pesquisa aí, marca aí, põe isso aí na edição para ajudar nós aí. Que já estão no mercado. Uma, ela é injetável, a outra é oral. Uhum. E a função dessa medicação, ela já é um contexto bem mais complexo, né? É o que a gente chama já aí da disfunção do desejo sexual feminino mesmo. Já é uma disfunção, é daquela mulher que já não consegue ter... A maneira dela trabalhar é totalmente diferente do homem, né? É assim, pra a mulher ser inserida nessas medicações de estímulo sexual, é porque ela é totalmente apática à sexualidade. Ela não tem mesmo desejo sexual. Ela não tem. Então já é patológico. Então ela já precisa... ser estimulada aí com medicações para poder o cognitivo dela começar a trabalhar. Então a medicação, ela trabalha no sistema nervoso central para que lá seja liberado hormônios que gerem essa possibilidade de desejo sexual. É diferente do homem. Do homem, as medicações de estimulação sexual, eles vão fazer com que o pênis receba mais fluxo sanguíneo para que tenha ereção, porque o homem só depende da ereção. É uma questão física só, exatamente. Né? Da mulher não, da mulher já é mental. Então as medicações, elas vêm no contexto mental. Aí a medicação que é oral, ela pode ser usada até diariamente. Para a mulher que precisa, ela pode tomar todos os dias essa medicação. E já injetável, ela pode fazer o uso algumas horas antes do ato sexual. Então são essas 2 medicações que estão no mercado e que ainda é pouco conhecida, né? Até porque ainda está num contexto novo aí no mercado farmacêutico. Nossa, interessante, né? É bom, isso aí vai salvar muitas relações, sim, né? Muitas mesmo. Até porque às vezes não é só questão da mulher não querer, não ter aquele desejo pelo homem. Às vezes é um contexto muito mais fisiológico, muito mais sério, né? Do que se imagina. Principalmente casais que já estão muitos anos juntos, sim. Né? Eu já vi a companheira falar assim, eu e minha mulher, nós viramos amigo. O negócio nosso a gente faz umas coisas junto, alguns até dormem separados, cada um no seu lugar, né? E conseguem ter um convívio, mas até que ponto eles estão felizes com isso, mas né? Ainda bem que vira amigo, não inimigo. Melhor que vire amigo, né? De qualquer maneira. Melhor ainda ter amizade. Mas a sexualidade, ela é muito importante pro relacionamento. Ela não é tudo, é tudo. Mas ela é uma parte muito importante. Porque a sexualidade é a intimidade do casal, né? Quanto mais íntimo o casal se torna, mais consistente se torna a relação. Então isso é muito importante. A sexualidade é importante pro casal. Sim. E dos últimos tempos, né, a longevidade do ser humano está aumentando, a gente tem hoje acesso a tudo, assim, para melhorar a nossa qualidade de vida. Estamos envelhecendo melhor, né? E não sei se você tem pacientes nesse ponto, mas até qual idade já hoje o ser humano já ainda é ativo sexualmente?
Até quando ele quiser. Até quando ele quiser? Até quando ele quiser, tanto homem quanto mulher. A gente tinha muito esse contexto com as mulheres, né? Porque entram na menopausa, a menopausa diminui libido, diminui a lubrificação vaginal, então a mulher, ela começa a sofrer um pouco mais no ato sexual. Antigamente, as mulheres sofriam muito mais, porque a menopausa, ela era muito estereotipada, né? Colocada como uma coisa banal. Eu falo hoje em dia, assim, não descredibilizando, mas eu não sou voltada a nenhuma manifestação, né? Então, assim, manifestação feminina, essas coisas, não sou voltada a esses contextos. Mas eu falo que se a menopausa acontecesse com homens, a gente teria um conceito muito mais abrangente do que se tem hoje. Porque o homem vai lá atrás de resolver todas as coisas. A mulher não. A mulher, ela vai até acatando algumas coisas a mais, né? E até no contexto social. Então, muitas mulheres sofreram muito no passado com a menopausa por conta de não sentir mais prazer. Não ter mais o desejo sexual, não ter mais a libido, mas ter que honrar o ato sexual por conta do casamento. Hoje, isso já mudou muito. A mulher, ela só não permanece tendo uma vida sexual ativa durante a menopausa se ela não quiser. Porque hoje existem vários métodos já para ela continuar nessa vida efetiva sexualmente. Uma das indicações que se tinha antigamente era o uso de lubrificantes. Hoje a gente já entra muito num contexto contraditório. Porque o problema da mulher não é a lubrificação só para o ato sexual, é para a saúde dela. A secura vaginal durante o período da menopausa traz N malefícios para a mulher. Traz prurido, né, que é a coceira, fissuras. Então, N fatores ali de complicações e até de desconforto para a mulher. Então, hoje a gente já tem tratamento com gel de ácido hialurônico, inclusive eu indico até para mulheres que estão há muito tempo sem ter a prática do ato sexual e quando começa novamente a vida sexual ativa, que tem um pouquinho mais de dor por conta da contração excessiva da vagina, usa um gelzinho de ácido hialurônico, que é muito bom para gerar lubrificação natural. A gente tem aí os lasers de CO2 que ajudam nesse processo. Então, hoje a mulher tem inúmeros recursos para poder continuar com a vida sexual ativa até quando ela quiser. E você tem algum paciente que seja mais velho, assim, um pessoal bem ativo? Tem várias mulheres, né, principalmente, que estão na fase da menopausa e que a gente... Qual que é a fase? Depende, né, a menopausa, a gente tem menopausa precoce, a menopausa que começa em torno dos 42 anos também, que é o natural. Ideal. Qual que seria o natural? 42? De 42 em diante. Tem mulher que começa a apresentar ciclos de menopausa até com 50 anos, então isso é muito fisiológico, né, hoje a gente tem critérios aí do Ministério da Saúde, né, mas assim, cada mulher, ela tem um ciclo, cada mulher tem um processo fisiológico. Então, às vezes, tem mulher que começa com 42, tem mulheres que começam lá na base dos 50 anos e assim por diante. Sim. É claro que questões de ciclo a mulher tem, né? E a gente sabe desde o começo até o fim, né, da vida dela, né? O homem, ele também tem... O ciclo que ele entra, na verdade, é a perda dos hormonais, que vai fazendo ele diminuir, a questão desde da libido dele, ereção e tudo mais. A questão do homem é mais... É uma questão hormonal também? Do homem, a mulher... A partir de que idade ele começa a perder, vamos dizer assim, essa disposição mais forte, assim? A mulher tem a menopausa, o homem tem a andropausa, né? Sim. A partir dos 40 anos, o homem, ele já precisa começar a se preocupar com as condições hormonais dele. Porque se o homem tem uma diminuição da testosterona, ele vai ter diminuição também, ele pode ter diminuição da libido, ele pode ter diminuição da motivação, tanto que nós temos aí vários estudos que falam que o homem, ele pode ficar mais propenso a doenças depressivas após os 40 anos por conta da diminuição da testosterona. Então, o homem, a partir dos 40 anos, ele já precisa se preocupar com isso. Não são todos, não é todo caso. Assim como a mulher, o homem também, não são todos os casos que precisam fazer reposição hormonal. Não é toda mulher que entra na menopausa que vai fazer reposição hormonal, assim como também não é todo homem, né? Mas precisa ter essa preocupação. Chegou nos 40 anos, é bom que comece a já se preocupar. Se possível, já começar a se cuidar antes disso, né? Com práticas de atividade física, uma alimentação mais saudável, reduzir aí o número de álcool, tabagismo, né? Cigarro em si, tentar sempre melhorar as condições de vida para que se tenha um envelhecimento mais saudável. Quando a gente fala de envelhecimento saudável, não é só questão física, a sexual está inclusa nisso também. Sim, o homem, falando que o homem ele é cheio de tabus e travas, né? Ele já tem dificuldade, por exemplo, desde a questão do exame de próstata, já é um. E ele saber também que ele está nesse processo da andropausa também, é um também, porque, cara,
quase não ouço falar disso. Na verdade, não é um tabu, mas é uma coisa desconhecida para os homens. Quando eu falo disso com os homens, eles ficam surpresos. Nossa, não sabia que isso acontecia. E acontece em muitos casos. É raro os homens que têm conhecimento desse controle hormonal, que ele precisa fazer esse cuidado hormonal. O homem, ele quase não tem conhecimento disso. A saúde do homem hoje é um dos maiores desafios que nós temos na saúde pública. A saúde da mulher, ela é muito efetiva, da criança muito efetiva, a mulher do adolescente é mais engajada no muito autocuidado, mais, né? Do adolescente também tem umas dificuldades, mas ainda é mais fácil de inserir. A saúde do homem é um dos nossos maiores desafios, porque o homem, ele só procura ajuda de especialista quando ele tá numa fase muito decadente. Agora, o acompanhamento ali, né, é profilático, antes de qualquer fator, ele dificilmente procura. Então, tem muitos homens que não conhecem as alterações hormonais que ele pode enfrentar com o envelhecimento. Então, quando a gente fala da inserção hormonal, não chega nem a ser tabu. Na verdade, é um desconhecimento da maioria dos homens. Porque andropausa, eu claro que já ouvi falar, mas é muito pouco. E me recorreu agora enquanto a gente falava disso, né? Mas olha como que é interessante, né? O homem, eu estava até falando aqui, já fizemos podcast com especialistas em saúde sexual masculina. E o relato é esse. O grande desafio do trabalho dele é essa questão de derrubar o preconceito e fazer com que o homem procure antes, né, de chegar ao ponto. Exatamente. Ao ponto que chegou. Então é assim, olha quantas coisas estão em xeque. Primeiro já a saúde natural, né? Aí o relacionamento, que às vezes a parceira vê ele, às vezes evitando o relacionamento. Sim. Aí a parceira começa às vezes a desconfiar que ele está traindo, então já vira uma questão que pode parecer extraconjugal. E isso é importante, tá? Porque a gente tem esse contexto social de que homem, ele é propenso ao sexo a qualquer momento. Na verdade? Sim. Que o homem, ele tá ativo para sexo a qualquer momento. Isso não é verdade. Sim. Homem também tem seus períodos de cansaço, homem também tem seus períodos de negação sexual. E que não é nada demais isso, é um ser humano como qualquer outro. Então, esse negócio de homem que nega sexo não é homem, não. Claro que é, e o homem também tem cansaço, o homem também Sim. tem ebulições hormonais, o homem também tem questões emocionais que Tá envolvem... tudo com a companheira. Sim, N fatores. Então, o homem também, ele não tá propenso. Até assim, se a mulher fizer um teste com o homem, tem ali a atividade sexual 2 a 3 vezes no mesmo dia, você vai ver que seu parceiro vai ficar muito mais exausto do que você. Que as condições dele, o homem é feliz. Sim, ele vai estar feliz porque ele está tendo bastante efetividade ali da prática sexual. Mas o cansaço pro homem, o homem não está propenso o tempo todo também, não. Tem momentos que ele não quer, tem momentos que, e como a gente falou anteriormente, assim como a mulher tem que ser respeitada nos seus limites, os homens também têm que ser respeitados nos seus limites, né? Sim, interessante. E aí, falando de outros mitos, né? A gente estava falando, por exemplo, questão de sexo durante a gestação, né? Muitos homens têm medo de fazer, a companheira tem medo de fazer, que isso pode comprometer o bebê. E aí, o que é bobagem nessa história? O que é verdade? O que é mito? Na verdade, praticamente tudo é mito, entrando nesse contexto. A mulher, ela só não tem indicação para atividade sexual se for uma gravidez de alto risco, se for uma gravidez de risco. Aí tem toda uma restrição, realmente, né? Porque aí a prática sexual, as posições sexuais podem interferir, pode, às vezes, até acelerar um parto prematuro. Então, tem todo um contexto quando a gravidez é de risco. Se não tem esse fator, se não tem essa preocupação, se não tem nenhuma complicação gestacional, o sexo é totalmente liberado, inclusive é favorável, super. O contexto básico, o hormônio fundamental para que o parto aconteça se chama ocitocina, certo, que é o mesmo hormônio responsável pelo orgasmo feminino. Então, olha a ligação. Se a mulher, ela tem orgasmo principalmente durante as fases finais da gestação, a propensão, né, a gente tem vários estudos de comprovação, inclusive vários relatos clínicos sobre isso, que a mulher, quando ela tem orgasmo na fase final da gestação, mais recorrência a um parto rápido e menos doloroso ela tem. Menos estresse. Sim. Diminui período de parto, o parto é mais tranquilo, por conta do estímulo da ocitocina. A ocitocina é que vai fazer expulsão fetal,
junto com todo ali o ciclo, né, fisiológico da gestação, e também é o mesmo hormônio do orgasmo feminino. Então, o sexo, na verdade, ele é liberado e é importante durante o período gestacional. Só que o casal também tem que ter todo aquele contexto da mudança, né? O contexto da sexualidade, ele passa agora a um perfil totalmente diferenciado. Agora é um corpo de mãe, né? As mamas ali, se elas forem estimuladas durante o ato sexual, pode sair um pouquinho de leite. Durante a atividade sexual, o bebê pode mexer. Então, o casal ele tem que estar muito interagido de que o corpo mudou. Sim. O corpo da mulher está diferente, que agora ela porta um novo ser ali e que aquele ser tem vida e tem movimentações, né? Sim. Então, o casal ele tem que saber disso. Agora, o ato sexual vai machucar o bebê. Não, isso não é verdade, né? O pênis, ele não, o pênis ele não chega no útero, nem gravídico e nem o não gravídico. Não tem como. O pênis nunca chega no útero. Ele chega ali na portinha, né? Que é o colo uterino, mas no útero ele não entra. Então, não tem como machucar o bebê, não tem como gerar agravos, né? A não ser que a prática sexual envolva aí outras questões que já sejam mais agressivas, né? A prática em si, a prática saudável, não gera danos ao feto, não. Inclusive, eu já ouvi falar que tem mulheres que ficam super ativas. Sim, a libido vai lá em cima, por conta da ativação hormonal. No começo, primeiro trimestre da gestação, a mulher ela tende a ficar um pouquinho mais sensível. A mama é mais sensível, só de encostar fica mais dolorido, né? A vulva também, ali a região da vulva fica um pouquinho mais densa de fluxo sanguíneo, então tende a ficar um pouquinho mais delicada também. Do segundo trimestre ao terceiro trimestre, os maiores relatos são do aumento da libido, né? Existem algumas condições à parte, né? Existem mulheres que vão ficar apáticas com o sexo, isso envolve muita questão emocional também, porque tem mulher que ela começa a enxergar o seu corpo como algo divino, por conta do período gestacional, assim como tem homem também que começa a enxergar dessa forma. E também como está sendo o processo, né? Sim. Se a pessoa está num processo, às vezes, estressante, dificuldades. Sim, se não tem um bom acolhimento, não tem uma rede que apoia, a mulher ela vai ficar mais estressada mesmo. Uma coisa é você passar por um processo que é hormonal e já mexe tudo com o seu corpo. Aí você ainda está, às vezes, dentro de um contexto social, problemas familiares, financeiros e tudo mais. Exatamente. É muito complexo, é muito diferente uma mulher que tem um apoio durante esse processo, que passa por uma gestação tranquila, e outra que passa por uma gestação turbulenta. Então, a libido, ela vai também estar influenciada por esses fatores. Imagina, vamos pegar exemplos. Términos de relação, separação. Sim. Problemas, né? Acidente, né? Mulher que trabalha fora, chega em casa, tem que fazer o serviço de casa também. Então, são sobrecargas também, né? Que tudo isso vai mudar, vai refletir na libido. E acontece também, então, da mulher tá super afim e às vezes o companheiro ficar com receio, evitar. Muito. Ou não só o receio, esse medo aí de machucar o bebê, alguma coisa do tipo, mas também um receio, assim, dele perder também um pouquinho a atração pela mulher? Acontece muito. Acontece o fato do homem ele não conseguir enxergar mais o corpo da mulher como um corpo desejável, né? Tem homens que têm fetiche por mulher grávida, né? Tem outros que conseguem ter ali tem aquele alinhamento de intimidade tão bacana que não, é minha esposa, né? Independente de alteração corporal, continua enxergando da mesma forma. E já tem aí outros homens que não conseguem enxergar dessa forma. Às vezes porque ele perde o desejo pela formatação do corpo, que vai ganhando formas diferentes, ou às vezes porque o homem ele tem todo esse vislumbre divino sobre o corpo da mulher. Nossa, agora a mulher ela tá gestante, então é aquela coisa filho. Aquela coisa divina, né? Que perde aquele contexto sexual e passa a enxergar a mulher somente como mãe e não como mulher, né? Então tem todo esse contexto de mudança que a gravidez, ela é um divisor de águas na sexualidade da mulher, na sexualidade do casal. É um divisor de águas. No pós-parto, a mulher, ela praticamente tem que se redescobrir sexualmente, porque ela precisa começar a ativar a sua sexualidade, porque ela vai perder total interesse na sexualidade. O corpo dela vai estar voltado para o cuidado de uma criança que depende dela, né? Então, é todo um divisor de águas. Por isso que a gravidez, ela tem que ser algo muito bem pensado pelo casal e conversado. E mesmo que ela aconteça sem um planejamento, ela tem que ser conversada durante todo o processo. Sim. E ambos têm que procurar entendimento, tanto a mulher quanto o homem, durante essa fase. Conversar sempre é o segredo. Conversar sempre é a melhor forma. Até para conhecer os limites, os medos, os anseios um do outro. Sim, você aceita mesmo um cafezinho? Aceito. Bom, né? Um papinho aqui, né?
Tá parado? Não, pode continuar. Me veio uma curiosidade. Então, é comum também, eu imagino que muita gente procura no pós-gravidez ali, então, para reajustar essa fase. Sim. Uma das coisas que eu mais ouço de questão do homem é a questão dele o que eu mais ouvi já de amigos, né, vamos dizer assim, mano, você é a última pessoa em casa agora, então assim, meio que segundo a reclamação dos homens, de ser deixado de lado, naturalmente, né, é um processo, a mulher tá, qual é a busca que mais acontece quando te procuram no pós-gestação, assim, dos casais? É a retomada da libido. A mulher, ela tem muita dificuldade de retomar a libido. Não são todos os casos, claro, mas a grande maioria. Tem mulher que consegue... Tem mulher que começou a efetividade da libido antes de terminar os 40 dias de resguardo. Tem mulher que ali com 30 dias, com 35 dias já tá com a libido lá em cima, né? Já quer voltar a ter ato sexual. E tem a grande maioria que mesmo após esses 40 dias, mesmo após meses, não consegue ainda ter esse retorno da libido. Inclusive, já tive caso de mulheres aí que já passaram anos sem conseguir voltar para atividade sexual com o esposo. E qual que tá? Você falou tem um resguardo, né? As pessoas respeitam, tendem a respeitar. E qual é a importância de respeitar ele? Aí eu entro tanto no contexto como sexóloga, como também como profissional da enfermagem, né? A importância do resguardo é para a cicatrização de possíveis feridas uterinas, vaginais, né? Mesmo que seja parto cesariano, a gente tem toda uma ferida cirúrgica ali que precisa de uma restauração. Isso é bem básico, né? É um repouso, literalmente. É um repouso para essa recuperação. Sim. É necessário. Não significa que 40 dias é o tempo exato para todas as mulheres. Tem mulher que vai precisar um pouquinho mais. Tem outras que não, talvez menos. Tem uma recuperação até mais efetiva. Então, se a mulher ela começa a ter uma libido já aguçada antes desse resguardo de 40 dias, é bom que ela procure um profissional da ginecologia para fazer toda a avaliação, para identificar se realmente ela já pode voltar para a prática. Né? Outras mulheres vão precisar de um tempo a mais. Não significa que deu 41 dias, pronto, já pode voltar. Não é isso, né? Então, cada mulher tem que respeitar o limite do seu corpo. Cada corpo responde de uma forma. Interessante. A gente estava falando essa questão de perder o desejo também, né? Por causa de uma fase, alguma coisa. Acontece também de casais terem algum tipo de, por mais que se gostem, ter um motivo ou outro que gera algum nojo, uma repulsa, algum tipo de... Por exemplo, a gente até falou em off aqui, a questão do mito do cospe ou engole. Essa é uma das questões. É muito comum também esse tipo de dúvida a respeito? É muito comum, principalmente relacionado aos homens, né? Porque o homem, ele tem esse fetiche, ele gosta de ver a mulher engolindo ali, né, a secreção seminal. E já a mulher, na maioria das vezes, a mulher, ela pode até desenvolver a técnica de saber fazer essa engolida ali, né? Mas a maioria não gosta, tá? Essa que é a verdade. A maioria das mulheres não gosta até por conta da textura do esperma. Então, tem muitas mulheres que se engasgam, né? Até recentemente eu vi uma matéria de uma senhora que se engasgou, precisou ir para o pronto atendimento, porque ficou retido. E é muito denso, né? E sim, e ela precisou ser aspirada, né? Porque ficou realmente ali. Então, aí virou um trauma, né? Sim, vira um trauma. E quanto mais o homem... ele tem ali a grande produção, né? Quanto maior o volume, mais denso ele fica, mais pegajoso, né? Mais firme. Então, realmente, a textura, ela não é bacana. A mulher, ela não vai, eu amo isso, né? A mulher, ela pode apresentar técnicas até de aprender a engolir e tal, mas não é muito prazeroso, não. Só que existem coisas que vão além disso, né? Existem coisas que vão além. Existem mulheres que precisam trabalhar também a questão pessoal, emocional referente a isso, né? Porque é algo natural do corpo do homem, assim como a secreção vaginal também é algo natural da mulher. Então, o nosso corpo, ele reflete dessa forma. É mucosa, a mucosa tem a secreção, o homem tem a secreção na ejaculação, a mulher também tem a sua secreção, né? Ambos têm suas texturas, têm seus cheiros, e a gente tem que entender que a sexualidade é isso. A sexualidade é uma troca física, é uma troca de secreções naturais também, fisiológicas, fluidos, né? Fluidos, natural do corpo humano, né? E que faz parte. Para que aconteça a sexualidade, tem que acontecer esses fatores. Sobre o cospe e o engole, tá muito mais relacionado com gosto pessoal.
com o gosto pessoal. Eu volto a dizer, ninguém é obrigado a fazer nenhuma prática só para satisfazer o outro. Porém, nós precisamos também entender que, às vezes, existem alguns tabus que são especificamente nossos. E que, quando eles são quebrados, isso pode trazer uma liberdade sexual para o relacionamento incrível. Um desbloqueio, né? Um desbloqueio, que dá liberdade tanto para a pessoa que tem esses tabus, quanto também para o parceiro ou para a parceira, né? A intimidade sexual, não que ela é permissiva a tudo, não é isso, né? Existem os limites, mas a mulher e o homem precisam entender que toda atividade sexual tem essa troca física, tem essa troca de secreção, tem essa troca de contexto emocional, psicológico, físico, é todo um contexto de envolvimento, é a intimidade, né, do casal. E a quebra do tabu, ela é benefício tanto para quem a tem, quanto também para quem convive com ela. Porque um tabu que é gerado por um único indivíduo na relação pode gerar N contexto de dificuldade de relacionamento, né? Porque aquele tabu pode ser somente uma prisão para uma evolução de relacionamento. A gente tá falando, por exemplo, da pessoa que gosta, por exemplo, de engolir. Mas, por exemplo, tem quem tenha nojo, por exemplo? Muito, a maioria. A maioria das mulheres não gosta de engolir, não. Sim, a maioria, por conta da textura, né? Mas não só a questão do engolir, assim, o nojo do... Não, então, o nojo do esperma, aí a gente entra num contexto um pouquinho mais profundo, né? Assim como tem homens que têm nojo do cheiro da vagina, existem mulheres que também têm nojo... Isso chega pra você? Sim, chega. E assim, esperma tem textura de esperma, vagina tem cheiro de vagina, né? Se a pessoa ela decide ter o ato sexual com o indivíduo do sexo oposto, ela tem que entender de toda a contextualização que o sexo oposto tem para oferecer para ela, né? Existem casos, sim, né? Existem casos, inclusive até casos raros de pessoas que têm alergia, né? Do esperma ou da secreção do parceiro, né? Alergia do látex, Então existem N contextos da sexualidade que precisam ser alinhados entre o casal, né? Quando a gente fala da questão do nojo sexual, até num congresso recente que eu fui, uma das temáticas abordadas era exatamente sobre isso, sobre nojo sexual, né? O que envolve todo esse contexto do nojo moral, nojo sexual, quem é o público de maior envolvimento nesse contexto. E aí alguns estudos, né, feitos tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, trazem que mulheres heterossexual possuem mais nojo das atividades sexuais do que qualquer outro público. A mulher, ela entra muito mais nesse contexto. É nojo de secreção, é nojo de suor, é nojo de alguma movimentação sexual. E tudo isso vem do contexto histórico da mulher ou de históricos vivenciados pela mulher, né? Então é muita coisa, social, é muita coisa que precisa ser trabalhado. O que é importante? A mulher entender que se ela tem um nojo ao ponto de limitá-la sexualmente ou de criar uma barreira entre ela e o parceiro sexualmente, ela precisa procurar ajuda. Ela precisa de ajuda de um especialista, né? A gente precisa entender a partir de onde surgiu isso, a partir de onde começou esse processo. Assim como também a gente tem os casos dos homens que têm nojo do cheiro da vagina, que acha que a vagina vai cheirar rosas, né? A vagina vai ter cheiro de jasmim. Tem cheiro... Não, vagina tem cheiro de vagina. Então a gente precisa também trabalhar esse contexto. Quando a gente fala de homens com nojo do cheiro ou do formato, da cor da vagina, a gente fala muito de homens que têm problemas com compulsões em filmes adultos. A maioria, né? Não todos os casos, mas a maioria é isso, porque acostumou a ver a sexualidade em filmes adultos, né? Que sempre aquela vulva bonitinha, padrão, tudo muito perfeitinho, e quando chega na realidade é diferente. Então, existem N fatores que trazem esse contexto do nojo dentro do relacionamento sexual, e isso é um ponto extremamente importante você tocar nisso, porque é pouco falado. A gente fala de sexualidade em vários contextos e pouco se fala sobre o nojo sexual, que tem muita gente que pratica somente para satisfazer o parceiro, mas que tem muita coisa ali envolvida. Precisa ser trabalhado. Nós estamos aqui para isso, né? Nós profissionais estamos aqui para isso. Mas é um contexto que não tem uma receita básica. A gente precisa trabalhar desde o início. Qual é a chave? Qual que é a chave dessa feridinha aí para a gente poder trabalhar todo o contexto dela?
Interessante que você falou essa aqui, a gente tá falando do nojo e tudo mais, e aí a gente fala um pouquinho antes do cospe e engole, e eu já ouvi falar algumas histórias que o homem consegue melhorar essa textura comendo abacaxi, melão, essas coisas. Isso influencia? Influencia, mas na verdade, assim, existe esse mito do abacaxi, né? Na verdade vai melhorar, né? Vai melhorar, mas as frutas cítricas em si, elas melhoram sim a textura das secreções. A tangerina, a laranja, né? Toda fruta cítrica, ela melhora, sim, essa textura, né? Só que não adianta o homem fumar, beber, ser sedentário, comer um monte de coisa que não é legal e aí vai comer um abacaxi que vai ficar... Não, não é assim que funciona. É todo um conjunto. É uma alimentação saudável, uma prática de atividade física, né? A diminuição do tabagismo, do álcool, tudo isso interfere. Assim como a mulher também, as secreções vaginais, elas tendem a ser mais ácidas quando a mulher faz muito consumo de bebida alcoólica. Se a mulher é fumante, então a secreção ela fica mais ácida, ela fica mais densa. Então, tudo isso influencia sim, o estilo de vida influencia. E aí as frutas cítricas, os alimentos verde escuro, né, como couve, eles acabam propiciando aí uma secreção mais adocicada. Olha, interessante. Pelo menos às vezes, se for uma questão de gosto, já temos algum... Sim. Agora, outras questões, tipo psicológicas, né? Aí já precisa de outro tratamento. E assim, o esperma em si, ele, pra o engole ou cospe, né? Ele tem uma textura mais difícil mesmo, né? Então, a mulher, ela tem que trabalhar muito bem o psicológico dela, primeiro É um muco, né? Uma coisa bem... Sim, ela é mais densa. E assim, quando a gente fala de dicas, né? O que eu falo sempre pras mulheres, eu quero fazer, mesmo que eu não goste, eu quero fazer pra agradar meu parceiro. Qual que é a dica? Nunca faça de estômago cheio, por exemplo. Senão a náusea vem, né? Nunca faça quando você bebe muito, senão você vai ficar vai nausear, vai vomitar. E aquilo que era para ser prazeroso acaba se tornando uma coisa mais bizarra, né? Nojo no corpo, né? Porque ejaculou no corpo, em alguma parte do corpo. Também tem aquela textura pegajosa. Mas você pode se lavar depois. Não precisa fazer aquele bloqueio imediato, porque senão quebra todo aquele clímax, né? Se lava depois. Não tem porquê, né? Assim, não existe uma barreira tão gritante sobre isso. Eu não gosto. Beleza. Mas, né, naquele momento, não quebra o clima por conta de uma textura que você não gosta. Deixa rolar, depois vai, se levanta, se lava, tira a secreção e pronto, tá tudo lindo, tá perfeito. No caso dos homens, né, tipo, igual a gente falou, pode melhorar a questão do sabor, né, essa questão. Mas ele tem alguma coisa que ele pode fazer para aumentar, tipo, a produção, por exemplo, tipo assim, para ela ficar mais saudável, para ele ter, por exemplo, ele quer ser pai, alguma coisa, quer melhorar a qualidade a qualidade e a quantidade. Eu acho que é melhor ter mais quantidade para, né? Eu acho que produzir qualidade. Qualidade do esperma. Entendi. Melhor. A qualidade. Então, quanto mais resistente foram os espermas, melhor. Bastando algumas práticas como essas de boa alimentação, já consegue melhorar. Atividade física. Mas também tem outras práticas mais profundas, se ele quiser fazer um pré-gestação, vamos dizer assim? Tem sim. Aí já envolve mais a questão da medicina em si, né? Para fazer um preparo, para fazer inserções hormonais. Aí existem fármacos já que são responsáveis por isso, por liberar as secreções, né? Ajudar nesse processo de fortalecer os espermas para que tenha uma efetividade melhor, né? Para a gestação. Então, existe... O contexto que pode ser feito da parte do homem é cuidar da alimentação, é cuidar da saúde física, da saúde emocional, tudo isso contribui. Mas já quando o contexto é fisiológico, aí tem todo um tratamento médico, sim, que pode ser feito. Outra hipótese também. A minha parceira adora, por exemplo, o esperma ali, ela adora. Aí ele quer impressionar, ele também tem alguma coisa que ele pode fazer para aumentar a quantidade, para ele ter um estouro de champanhe, assim, vamos dizer assim, para ela? Tem alguma coisa, alguma dica, alguma coisa? Guardar. Reter, né? Reter. Quanto mais ejaculações ele tem, né? Mais vai deixando ali ralinho, aquele no dia, né? Então, assim, pra ele ter uma mega ejaculação, quanto mais tempo ficar guardadinho ali, melhor pra ele ejacular. Se a pessoa tem uma prática 2, 3 vezes no dia, ela vai ficar mais ralinha, ela vai ficar mais... como que se diz? Segurando o coito também, alguma coisa do tipo?
Você fala na hora da ejaculação, ficar segurando? Fica adiando ali durante a relação, né? Vem um pouquinho, muda a exposição. Segura. É um jeito ali também dele conseguir mais. Então, só que assim, é importante ressaltar até que o esperma, a secreção, ela não é liberada somente no ato da ejaculação. Pequenas secreções são liberadas durante todo o ato sexual. Que é isso que às vezes até acontece o risco da pessoa ela confiar 100% no coito interrompido, né? Interrompeu o coito, não vai engravidar. Não, pode acontecer, tá? Porque durante o ato sexual ele vai liberando poucas secreções, que dentro dessas secreções pode vir espermatozoide já também. Então, na verdade, assim, ele tentar segurar, ele vai gerar esse processo um pouquinho mais longo, vai acumular. E isso é um contexto muito mais do homem do que da mulher, porque a mulher, ela quer que o homem chegue na ejaculação, no orgasmo, né? Ela quer que o homem tenha esse processo. Sobre quantidade, para ela não interfere muito, é mais pro homem, né? Aquele prazer masculino, de ver essa ejaculação, de ver que o homem... Estourar o champanhe na chegada, né? Limita que o prazer foi muito mais intenso quando se tem um grande volume, né? E, na verdade, não é muito relacionado a isso, não, tá? Interessante. A ejaculação, se ela aconteceu, é o ápice do prazer, independente do volume. E tem contextos também fisiológicos, que tem homem que podem ejacular um grande volume, independente do tempo, e tem outros que já podem ejacular poucos volumes. Então, é todo um contexto fisiológico também. Sim. Agora, vindo um pouquinho, você citou um pouquinho antes a questão da utilização demasiada das pessoas assistindo pornografia. E nessa era digital, eu já ouvi falar que tá demais, assim, tá absurdo. Homens estão viciando e a ponto de alguns até optarem pela pornografia e esquecer. Vida solo, Vida solo. Já ouvi também de mulheres que estão só se estimulando também com brinquedos, né, que queira ou não queira, tem textura, tem uma vibração que o homem não vai conseguir reproduzir. Sim, tá cada vez melhor, né? Então, como que tá esse contexto atualmente, assim, né? Eu acho que, assim, a gente o tempo todo tá debatendo aqui a velocidade que estão as coisas, né? Novidades, e o ser humano, ele tá naquele processo de experimentar tudo e aprendendo os excessos, né? Sim. Você acha que a gente também tá nesse sentido, assim, tá um pouco demais? O jovem, ele já está escolhendo demais ir por esse meio, e o quanto isso está atrapalhando essa geração atual? De todas as possibilidades sexuais, eu nunca coloco o meu pensamento pessoal, né? Eu sempre tento ser o mais imparcial possível e manter sempre o contexto ético e profissional. Mas de tudo que possa inserir ou estar dentro do contexto da sexualidade, os filmes adultos são aqueles que eu sou bem taxativa. Eu não sou a favor e não acho que contribua de jeito nenhum para nenhum tipo de relacionamento, seja individual, seja em parceiros. Os filmes adultos, a gente tem um histórico aí, quando a gente estuda, né, o contexto da sexualidade realmente, eu venho da sexualidade de formação. Não é um título que eu coloquei, ganhei e tô dando dicas na internet. Não é isso, eu venho de uma formação, de um estudo, né, aprofundado sobre a história da sexualidade, todo o contexto. Nós temos aí inúmeros registros históricos do quanto o filme adulto ele venha somente atrapalhar o contexto da sexualidade humana, muito mais do que contribuir, né? Então, assim, no passado, por exemplo, a construção das próteses penianas, que hoje a gente tem aí o contexto do vibrador, eles eram usados como na saúde da feminina. Eles foram construídos para a saúde feminina. Eles foram criados por médicos e eram usados em tratamentos da saúde feminina. E aí a indústria... Uma função de prótese mesmo, né? Era uma antigamente existia uma doença, né, que se chamava histeria. E hoje em dia já não tem mais esse contexto, não tem nenhum registro, né, dessa efetividade de doença, mas antigamente existia essa doença que eles caracterizavam como histeria, que era quando a mulher ela entrava num contexto de dificuldade de relacionamento, muito estresse, muito nervosismo, e os próprios maridos levavam essas mulheres no médico, e esses médicos eles estimulavam o clitóris da mulher para que ela tivesse orgasmo. Só que a busca foi se tornando cada vez maior a ponto dos médicos começarem a desenvolver até dores manuais de tanto ter que estimular esse clitóris. E aí eles começaram a construir peças
que pudessem ser usadas para isso. E daí vem a construção das próteses, né, que eram para serem usadas para isso. Então, durante essa época, não se tinha nenhum contexto de vulgaridade. Era medicinal, não tinha nada de vulgaridade. Só que aí o que passou a acontecer? A indústria do filme adulto começou a inserir isso dentro do contexto de filmes. Então, todo aquele contexto tradicional começou a enxergar aquilo como algo completamente inaceitável, porque foi se tornando dentro do contexto ali da pornografia, né? Então, parou de ser usado e hoje os vibradores, as próteses, elas são vistas como algo totalmente vulgar, né? Então, desde o passado, a indústria de produção de filmes adultos, ela vem estragando a saúde sexual, muito mais do que beneficiando. Nós temos aí históricos de muitas, não são todas, né? Não quero generalizar, mas de muitas mulheres que, para fazer a gravação de filmes adultos, elas fazem uso até mesmo de fármacos, de drogas, né, pesadas para poder suportar aquelas cenas. Então, olha o contexto de uma gravação de um filme, onde a pessoa ela precisa ser dopada, onde a pessoa ela precisa fazer uso aí de coisas que não é comum, né, no usual dela para poder naquela disposição também. Exatamente. Então já começa toda uma gravação, um contexto totalmente errôneo. E quem assiste, aí a gente chega na pergunta, né, no público. Quem assiste pode refletir de uma forma muito negativa. Nós temos estudos aí que falam que o adolescente, quando ele é inserido muito cedo nos filmes adultos, quando ele tem essa compulsão, ele tem uma possibilidade muito grande de desenvolver a ansiedade, de ser aqueles pacientes efetivos mesmo de crises de ansiedade, por conta do uso excessivo do consumo dos filmes adultos. Aí tem a questão da pessoa ela não conseguir se relacionar com o outro, porque ela tem aquela visão da sexualidade somente baseada no que ela assiste. Ela vê um vídeo, pega um brinquedo, que agora tem os brinquedos para homem também, né? Tem para homem, tem para mulher. E assim, que são saudáveis quando usados dentro do relacionamento, mas que podem se tornar um problema quando são usados de forma compulsivas e sozinhos. Porque a pessoa ela pode ficar condicionada a sentir prazer somente daquela forma. Sim. E não sentir prazer mais com outra pessoa. E não conseguir nem se relacionar socialmente. Então, assim, eu sou muito taxativa relacionada a isso. Porém, eu não implanto em ninguém o que é um conceito meu, como pessoa ou como profissional. Mas o que eu sempre oriento a partir do momento que está interferindo na sua vida social ou no seu relacionamento, pare, né? Ou busque ajuda para conseguir parar. Porque gera-se compulsão, gera-se esse vício, né? Hoje a gente já não usa mais essa palavra do vício, mas gera essa compulsão e que a pessoa pode ter vários danos pessoais e também no relacionamento. Eu ouvi falar em vários bate-papos que a gente vê, o nosso cérebro ele tende a se programar, né? Por aquilo que é mais cômodo e que faz ele gastar às vezes menos energia. Exatamente. Então você na comodidade, na frente de uma telinha, utilizando só a sua mão, ele está entendendo que você está meramente só se reproduzindo, vamos dizer assim. Então, ele vai se programando a esse ato. Ali ele está vendo, às vezes, um perfil que só agrada a ele, que ele não vai achar na vida real. Então, quando ele sai para a vida real, ele não se depara, às vezes, com aquela mulher, do jeito que ele viu. Estou falando do caso da mulher, né? Aqui, pela perspectiva de homem, né? Então, às vezes, ele escolhe aquele perfil que é perfeito na fantasia dele. Exatamente. Ele não encontra, ele não desempenha bem. Exatamente. Isso eu sei que o homem, e eu falo por mim, pelos meus amigos, a gente sempre viu pornografia. Isso aí é comum. Na inserção do homem é comum, né? É comum. Mas eu tenho ouvido falar de maneira preocupante quanto ao jovem. Do jovem, essa geração, vamos falar da geração Z, que assim, vamos dizer assim, abraçou Eu não consigo te ajudar com o virtual. Ah, tá. O virtual, tipo assim, abraçou o virtual a ponto dele não viver isso de maneira real, né? Sim. Olha que palavra banal que eu esqueci. Então, tipo, pode passar para ele. Então, essa geração que tá abraçando o virtual demais, a ponto de não... Vou pegar exemplos. Eu tenho um colega jovem que, se ele for 10 vezes na minha casa durante o ano, ele pede localização, porque ele não sabe mais. Decorar um caminho. Vamos falar tudo que o virtual vem atrapalhando, né? Sim. A nossa geração, a gente decorava pelo menos uns 10 telefones. Sim. A gente sabia o nome da nossa rua. Tem molecada que não sabe o nome da rua, não sabe o... Tem gente que não decora nem o próprio número do telefone mais. Você tá entendendo? Então,
essa prática também está entrando nesse bolo aí do excesso de facilidades. Sim. Que tá sendo... A virtual, na verdade, ela está gerando uma preguiça mental. E essa preguiça mental, ela está sendo gerada em todos os aspectos. Sim. Até teve uma participante aqui no seu podcast que eu assisti, ela falando sobre isso. Ela, eu não lembro o nome dela agora. Ela falou sobre que quando a criança ela é inserida muito cedo na produção de textos, ela fala isso aqui com você, ela gera a preguiça, ela não vai ter a criatividade de gerar os próprios textos, né, a própria condução aí de trabalho. E é pura verdade. Isso em todas as áreas. Então, uma pessoa que ela é inserida no sexo ou na sexualidade virtualmente, ela tem preguiça de se relacionar com outra pessoa, porque tá gerando uma preguiça mental, que é o contexto que você falou. O cérebro vai ficar condicionado à facilidade. Porque, convenhamos, você abrir uma tela ali, ter aquela cena que vai te estimular, você poder se autoestimular. E você, como homem, né, ter que chegar numa mulher, ter toda aquela dificuldade de conversar, de cortejar. Exatamente. Então, é mais difícil, é mais custoso. Então, o que é mais fácil? Se trancar no quarto, colocar um filme, pegar um estimulador e conduzir ali. Porque se o objetivo é só o prazer, então tá satisfeito. Só que aí é que tá. Sexualidade não é só orgasmo. Sexualidade não é só orgasmo. Sexualidade é uma questão social, né? É amplo demais, é uma conexão. Saúde. É uma conexão. E a gente tem uma grande diferença entre prazer, né? Entre o prazer e entre o orgasmo. Existe uma diferença muito grande. Explica pra galera. Quando tem essa busca solo, é a busca do orgasmo. Agora, quando você tem a conexão com outra pessoa, é a busca pelo prazer, porque o prazer, ele vem por N fatores. O prazer, ele não é algo palpável, é algo emocional, é algo assim de conexões, né? Você pode ter prazer de várias formas, não somente no ato de penetração, por exemplo, não somente no ato de estimulação diretamente no órgão genital. O prazer, ele pode vir de várias formas, beijo, toque, abraço. O abraço é uma das técnicas mais importantes para o corpo humano, que faz a liberação da ocitocina que gera prazer. Então são conexões prazerosas que o relacionamento entre duas pessoas geram e que a prática solo não vai gerar. A prática solo ela vai levar ao orgasmo e não ao prazer, porque o orgasmo é o ápice da excitação, somente isso. Já o prazer é uma conexão, é algo que não é palpável. E legal que você falou isso da prática solo. Tem casos que chega pra você também, porque, vamos dizer assim, de egoísmo no ato sexual, tipo assim, do parceiro ou da parceira que ele só quer se satisfazer, que precisa do corpo ali. Muito. Eu acho que isso aí gera bastante conflito entre casais, hoje, né? assim, a gente tinha muito isso no passado, né, há uns 10 anos atrás aí, a preocupação sempre era com o homem, né? O homem, ele é mais egoísta, ele não se preocupa muito se a mulher, ela chegou no ápice sexual. Hoje em dia já tá um pouquinho mais mudada essa situação. Ainda tem contexto muito da masculinidade, aí ser mais egoísta, mas a gente tem também muito homem preocupado em gerar prazer pra mulher. Tanto que tem homem assim que ele só se preocupa em chegar ao orgasmo depois que ele proporcionou isso pra parceira. Mas a gente também tá tendo o outro lado da moeda, de mulheres que, eu já tive meu orgasmo, então você que se vire. Acabou, chega. A gente tá tendo muito esse contexto também, sobre esse individualismo na sexualidade. E aí a gente volta pra prática solo. Se você está em prática sexual com uma outra pessoa, o prazer e o ápice ali da excitação tem que ser para ambos. Ambos têm que ser trabalhados dessas duas formas, né? Relação, né? Sim, exatamente. Então a preocupação é para os dois, tanto para a mulher quanto para o homem. Interessante demais. Olha, as pessoas ainda não entendem a questão social, né? Como o sexo está envolvido e influenciando as pessoas. Exatamente. Né? E as pessoas também muito dizem, né? Pô, olha, o que o homem às vezes... agora falando de gostar de uma parceira, uma coisa, e vice-versa, né? O quanto o esforço que às vezes ambos empreendem por gostar, por uma questão social, a força que um casal gera e tudo mais, e tudo que vem a partir daí, né? Eu tenho amigos meus que falam assim, olha aí, mano, é porque ela me deu um chá brincando, né? É minha esposa, a gente construiu o nosso império, mas tudo assim, começa às vezes da questão sexual, né? Já é uma questão que a gente pode falar lá da essência humana como animais, né? Sim. Que nós somos. Essa diferença que o homem tem, por exemplo, igual você falou, a mulher ela é mais, desculpa qualquer, o homem ele é mais sensorial. Neurológica, né? A mulher é mais neurológica. O homem sensorial. Tá a ver mesmo com essa questão do homem ele ser o reprodutor
E a mulher, esse lado animal, vamos dizer, da coisa? Tem. É a questão hormonal também, né? O hormônio interfere muito nisso. A mulher, ela tem hormônios que propiciam mais as emoções. A mulher, ela tem isso. Tanto que o estímulo sexual da mulher tem que estar envolvido com as emoções dela. Certo. E já o homem, ele tem a testosterona, que é o hormônio mais, né, característico aí da definição masculina, que está envolvido muito com a questão da adrenalina, da força, virilidade. Né? Virilidade, exatamente. Então, o homem, ele precisa se sentir o dono daquela situação, né? Ele é o másculo ali daquela situação. Quando ele tem o domínio, é a situação mais prazerosa para ele. Pode concluir. E quanto mais ele for estimulado por esse lado, quando ele tem o domínio, por isso que tem, assim, as práticas sexuais, não, eu sempre falo que não é uma determinante geral, né? Mas são fatores de maiores índices. Por que o homem gosta de puxar o cabelo? Por que ele gosta de ter o domínio ali por cima? Por conta dessa questão viril, é ele que está sobre o domínio da situação, né? Então, isso gera mais prazer pro homem, ele gosta, ele se sente mais ativo. E aí entra até no contexto sobre o egoísmo sexual, às vezes, que tem homem que gosta de se olhar durante o ato sexual, né? Se tá no motel, por exemplo, tem espelho no teto, tem homem que fica se olhando ali, porque ele gosta de se olhar. Ele olha sua performance. Tem homem que gosta de filmar, não é nem pra assistir o ato, mas é pra se assistir ali no contexto, né? Então, é questão viril, né, do homem. Interessante, né? E aí, isso aí também com contexto social, né? Tipo, desculpa. O homem, no passar dos anos, questão social, antropológica e tudo mais, ele tinha que ter esse papel, assim, do dominador e tudo mais. Isso aí vem caindo por terra de um tempo pra cá, né? A mulher, principalmente... Eu acho uma coisa legal também, essa questão da modernidade, que a gente tem as nossas críticas, mas a gente também tem as nossas... Muitos homens também, embora ainda... com seus tabus, estão se assumindo, né? Deixando, falar, não, é a minha mulher que é a dominadora, ela é o homem da relação, essas coisas. Isso chega bastante para você também? Olha, chega. Não vou dizer que é uma mudança, mas assim... inclusive os outros falam assim, tá tendo muito homossexual. Na verdade, sempre teve. Na verdade, estão tendo coragem de expor. Sim, sempre né? Teve, sempre existiu. Só um exemplo, E, na verdade, os que eram sempre foram, né? Na verdade, só conseguem se libertar hoje. E, inclusive, é bom citar, os que sempre foram e sofriam questões sociais. Exatamente. Né? Pessoas que às vezes eram infelizes, por pressão social, tinham que levar uma vida que não era a deles, né? Eram infelizes e faziam parceiros infelizes. Porque não tinha prazer naquilo, mas tinha que cumprir um papel social, né? Então, isso é um risco muito grande até, né? Para a questão sexual. E entra no contexto até do que nós já falamos, que às vezes a mulher, ela não tem esse prazer sexual porque ela não é estimulada, ela não sente prazer, porque existe um parceiro ali que ele também não está preocupado com isso, ele só tem que cumprir o papel de reprodução, né? Que é o papel social dele, né? Para falar bem a verdade para você, assim, nos contextos de consultorias que eu faço, até hoje eu não tive nenhuma mulher que assumiu que realmente gosta de ter todo o domínio sobre a sexualidade, tá? Existem algumas situações que a mulher, ela gosta de ter todo aquele contexto da simulação ali, né? Da fantasia ou do domínio geral, mas... a maioria das mulheres gosta do básico, aquela puxada de cabelo, aquela enforcadinha, aquele domínio do homem. Então, ou seja, a mulher, ela gosta do domínio masculino. Não adianta o homem esperar que toda atitude sexual seja da mulher, porque não é isso que a mulher espera do homem. Não é isso. Existem mulheres que têm a tomada de decisão, sim, quando ela quer, ela vai lá, toma o partido, vai e faz, porque ela só quer aquilo e pronto, e tá tudo bem. No âmbito do relacionamento e no sexual. Mas no âmbito do relacionamento, a mulher quer ver esse princípio do homem. Assim como o homem também quer ver, a mulher também tem que ter essa iniciativa. Mas até pelo o contexto ali fisiológico da mulher, ela espera que o homem ele tenha muito mais essa puxada de iniciativa, né, do que dela mesmo. Eu acho interessante isso. Mulher gosta de se sentir desejada, isso faz muito bem pro ego feminino. Protegida também, né? Sim, isso faz muito bem. Eu já tive inúmeras relações e tal. E assim, eu entendo isso do homem se sentir um pouco provedor. Isso aí eu concordo dele gostar de como que se diz? Nossa, tá fugindo todas as palavras, cara. Olha aí. De poder fornecer, né, uma tranquilidade ou dominar, alguma coisa do tipo. Mas eu gosto também do equilíbrio, né? Volta um pouquinho, eu não entendi, desculpa.
Eu tenho, já tive relacionamentos e tudo mais, e eu sempre gostei muito do equilíbrio, embora eu também tenha essa questão de poder prover, de querer passar segurança, mas eu acho que o equilíbrio também é normal, porque normal não. Pra mim é muito bom, porque eu já tive relação da pessoa não ter voz nenhuma pra nada. Sim. A pessoa esperar totalmente assim, tipo, vamos sair. Dependência total, né? Totalmente, vamos sair? Vamos, pra onde você quer ir? Não, onde você quiser. Tipo assim, a pessoa praticamente se anular, entendeu? Era uma pessoa bacana e tudo mais, mas não é o tipo de relação. Eu gosto de uma relação assim, que é um cedendo pro outro, é equilíbrio. Uma hora eu tenho que ceder porque ela se impôs e foi positivo e vice-versa. Exatamente. E é interessante até porque a gente entra num contexto que é muito comum aqui no nosso estado, que é o relacionamento tradicional, né? Onde o homem, ele é o provedor superior, né? E a mulher, ela sempre tá ali a costelinha, né? E na verdade, assim, o casal, para que ele tenha esse equilíbrio, é porque caminha ao lado, não é um à frente ou o outro atrás, é ao lado. Tinha até um ditado, falava, né? Por trás de um homem existe uma grande mulher. Não, na verdade é lado a lado, né? Eu já falei isso em algum episódio aqui. Na verdade, é lado a lado. É lado a lado. Porque é um equilíbrio, né? É uma balança. Quando um tá fraco, o outro sustenta. Quando um não consegue ter a iniciativa, o outro tem. Então, é um equilíbrio. A mulher, ela não pode esperar que só o homem tenha a iniciativa sexual, por exemplo. Ela também tem que ter. O homem também espera isso dela. Às vezes um desliza, fica pra trás. Ei, vem aqui, exatamente. Puxa. Um é equilíbrio do outro, né? A gente assim... Quando se anda ao lado, se um tropeça e cai, é mais fácil de você levantar. Se você anda atrás ou você anda na frente, talvez você nem perceba que o outro caiu. Em cima e os dois caem. Exatamente. Então, quando se anda ao lado, é mais fácil ter a sustentação, é mais fácil ter o equilíbrio, né? A gente tem esse contexto do homem ter a posição do homem, da mulher ter a posição da mulher dentro do relacionamento, mas existe o equilíbrio, né? Ambos têm que caminhar junto. E não adianta, pode falar o que for, pode vir até críticas referentes essa minha fala, mas quando a mulher assume uma posição que não é dela, a balança não compensa. E quando o homem também assume uma posição que não é dele, a balança ela vai, não tem como. Tem que ter cada um na sua posição, cada um de acordo com as suas práticas efetivas ali, ter um equilíbrio nessa balança. Não adianta assumir responsabilidade demais. A mulher que manda demais no relacionamento faz com que o homem ele se torne muito passivo. Homem, ele já é acomodado por natureza. Homem é acomodado por natureza. Se a mulher é aquela que toma a frente de tudo sempre, o homem já é acomodado por natureza, ele vai acostumar. Então, todas as vezes que a mulher ela precisar de que o homem tome a frente, ele não vai tomar, porque ele está acostumado que ela vai fazer isso. Isso é natural, o homem é acomodado por natureza. Já vi relação que parece que a parceira é mãe dele. Exatamente, ou às vezes assim, é aquela chefe, aquela patroa, né? Realmente a patroa, que se usa hoje como piada, mas é aquela mulher que só manda, é isso, é aquilo, faz isso, faz isso. E tem que é a mãe que mima, que tipo assim, ele manda nela, mas ela cuida dele, entendeu? Exatamente. E quando a gente puxa isso pra prática sexual, isso até durante o ato sexual, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque você não é aquela flanelinha que tá orientando pra onde que tem que estacionar o carro, não, pra cá, pra direita, não, pra esquerda, vira o volante pra lá, vai mais pra frente, não é isso. A prática é um conjunto de orientações, né, de um equilíbrio. O que você gosta? O que eu gosto? Isso é bom que ser conversado até antes. O que você gosta? O que eu gosto? O que é tabu pra você? O que não é pra mim? Então vamos equilibrar as coisas, né, pra que a prática seja mais efetiva. Ah, eu tenho nojo disso, não, eu não gosto daquilo. Vamos tentar equilibrar? Cede um pouquinho pra mim, pra eu ceder também um pouquinho pra você, né? Vamos tentar fazer concessões, exatamente, né? Vamos tentar fazer os dois sentirem prazer. Ah, mas eu não gosto de engolir. Mas poxa, cede uma vez pelo menos, né? Faz aquela exceção. Ah, não, porque eu não gosto, pronto, acabou, ele tem que me respeitar. Calma lá. Relacionamento é 2. Relacionamento não é 1. Se tudo tem que ser feito só da sua forma, continua solteiro. Continua sozinho. Porque o relacionamento é 2. Então, uma hora tem que ceder pra balança, manter o equilíbrio. Então, eu não gosto. Não é algo que fere os meus princípios. Não é algo que vai me machucar. Não é algo que vai violar os meus princípios sociais. Então, eu posso ceder um pouquinho. Eu posso favorecer um pouquinho para um equilíbrio do relacionamento. Assim como se espera também do outro lado. Sim, interessante. Eu acho que você matou, né? Eu acho que a relação é isso daí, né? O sexo, é igual a gente falou, né? No começo, o sexo ele tem muitas outras coisas envolvidas, né? Sociais, psicossociais, biológicas, fisiológicas. Um leque, um leque de coisas. E eu acho que o casal
bem alinhado, bem ajustado. É o casal feliz. É um casal feliz, né? É um casal feliz. E Não precisa nem praticar sexo todos os dias. Desde que o casal ele consiga falar a mesma língua, é um casal feliz. Entender os limites. Exatamente. Não deixa... Até pra brigar, né? Até o casal... Porque briga é natural, discussão é natural, né? Mas assim, a desconexão ali dos pensamentos, ela também é unidade. Sim. Também é unidade. Ser unido com alguém não é sempre pensar igual e não é sempre caminhar o mesmo caminho. Às vezes você vai ter divergência. Divergência também é unidade. Quando eu consigo respeitar a sua diferença, o seu pensamento diferente do meu, isso é unidade. Sim. Né? Então, divergência também é unidade, quando se consegue respeitar. Isso a gente tem inteligência emocional, né, no casal, né? Eu olho pra mim assim... sou um pós-30, né? Mas eu lembro de relacionamentos... Adorei isso, pós-30. Relacionamentos que eu tinha antes. Nossa, como que a gente era bobo, como que a gente deixava uma coisa se arruinar por não saber conversar. Hoje não, a gente já conversa antes. E é mais aberto também, né? Amor, não tô bem hoje, quero ficar só. Aí assim, eu não fico triste, eu fico assim, não, beleza, ela vai aproveitar só, vou tirar um tempinho pra mim também. Eu já vejo isso não pensa assim, nossa, ela tá puta comigo, não. Os 30 anos é uma virada de chave, né? É uma virada de chave no pensamento. E assim, infelizmente eu tenho companheiros amigos, amigas, que às vezes eu vejo os papos deles ainda estão muito sem inteligência emocional. Tipo assim, ainda estão de galho em galho e vai, mas falta muito isso, né? Isso é uma busca muito pessoal também, né? A pessoa não se encontrou ainda como um ser e precisa dessas buscas. Verdade, Darla. Nosso papo tá muito bom. Vini, quanto tempo que foi aí? 1h30. Nossa! Acho que bastante informação. Tem alguma coisa que a gente esqueceu que é interessante levantar aqui para deixar pro nosso público? Olha, não sei, eu já não lembro mais do que a gente já falou. Mas foi um bate-papo muito bacana. Então, uma coisa que eu acho que é interessante você passar pro nosso público é as suas redes sociais, quem quiser te procurar. Quem precisar do especialista que queira salvar a sua relação, ou não só a relação, né? Procurar melhorar, né? Intimamente, né? Na sua questão sexual. Ótimo. Como que o pessoal te acha? Está ali, @Darla Miranda Sexóloga. E ali você pode mandar uma mensagenzinha no direct. Eu tenho um assessor que me ajuda ali no controle das redes, né? E ali a gente dispensa o contato pessoal, até para poder marcar um atendimento online, ou presencial, individual, ou casal, né? Tirar dúvidas e assim por diante, né? Então me procura lá no @Darla Miranda Sexóloga e a gente conversa. Procure um especialista, não sofra no seu relacionamento sozinho. Exatamente, muito obrigado, Darla. Espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Amei. Foi muito proveitoso, tirou muitas dúvidas minhas e muitas que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo têm. Então, se você quiser, dá um dedinho no like, né? Exatamente. Tanta informação assim, Sim. Esclarecemos tanta coisa. Não assiste sem curtir, sem seguir as redes sociais. Isso contribui muito para que o trabalho continue, né, e cresça ainda mais. Eu falo, um movimentinho assim que não te custa nada, mas pra gente é uma força enorme. Então também verdade. Se você tiver curiosidade, você pode comentar aqui embaixo. Eu quero te dizer que é um até logo, né? Porque às vezes a repercussão disso daqui pode vir a gerar desdobramentos e tudo mais. Mas é um até logo porque futuramente vão vir mais dúvidas aí. Muito obrigado, viu? Estou à disposição. E é isso aí, pessoal. Então, volto a reforçar. Dedinho no like, se inscreve, compartilha. Peço desculpa pela minha garganta. Tô sarando de uma gripe forte. É isso aí. Então, bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu. Fui.